Bom, como eu avisei, os vídeos não tem roteiro, então pega o celular aqui e grita pra mulher, não me chama não que eu vou fazer um vídeo, não sei o que. Senão ela grita, atende o telefone. Então aí no vídeo eu vou só passar uma errata rapidinho nesse vídeo, que eu falei no outro vídeo que um transformador de 1 para 10, por exemplo, 1 para 10, ele pega a tensão, multiplica por 10, daqui para lá, pega a corrente, divide por 10 e pega a impedância e multiplica por 10. Não, cara, multiplica por 100, porque a impedância é ao quadrado. Errei. Então, vou refazer a conta. É uma conta considerando o mundo não é perfeito. Na prática, chega a perto disso, né? Às vezes não, dependendo do meio ali, não sei o que. Mas vamos lá. Então, digamos que eu tenho um transformador, um Jensen EBK, que é 1 para 10. E esse transformador, quando você compra ele, ele fala que você tem que entrar um mic balanceado, né? Dá pra ver aí? Deve dar, né? Então aqui eu tenho o microfone, eu tenho a malha aterrada, eu tenho o hot e o cold vindo pro trafo. Do outro lado, então, eu vou ter a minha tensão 10 vezes maior. Só de calculadora lá, ó. Então se eu tenho 1 mV, ele vai me dar do outro lado 10 mV. Lembrando que isso é um transformador ideal, tá? A gente tem perda por resistência direta, tem um monte de coisa aí. E a minha impedância de 200 ohms vai lá para o outro lado em cima de 2K. Aí, de novo. 20 cabos então para o outro lado. Bom, a entrada da válvula é muito alta a impedância. Ela é desbalanceada, então a gente aterra um dos lados e aqui vai para a válvula, né? Se eu colocar um potenciômetro aqui de ganho de 100K antes de entrar na válvula, por que não de 1 mega? Porque acontece o seguinte, se eu puser um de 1 mega, quando o potenciômetro estiver na metade, ele vai fazer um ruído, ele vai fazer assim, soprinho, baixinho, nada, vai aumentando o volume, vai fazer um ruído, depois o ruído some de novo. É estranho, né? Esse ruído no meio do caminho significa que você tem 500 kΩ de um lado e 500 kΩ do outro. Então o som ficou um pouco perdido no espaço. Você consegue sentir isso? Então você coloca de 100K para a gente não criar uma carga muito grande no sinal e não deixar o som tão flutuando assim. Metade para cá, metade para lá, do mesmo jeito, vai 50K, 50K para o outro lado, 50K para o outro lado, você tem uns 6 dB de redução de ganho. Por quê? 20 logaritmo de meio dá 6. E a gente está em tensão, tá? E esqueci o que eu estava falando. Bom, mas enfim, usamos um potenciômetro de 100K. Então esse 20K que está do outro lado, ele vai descarregar em cima de um 100K. Então a gente tem um 100K, um divisor de tensão, né? E aqui é 20K, dá para ver aí, finalzinho, e aqui é 100K. Quanto que vai sair aqui? Esse V por interrogação seria 100 sobre 100 mais 100 mais 20, certo? Isso dá 100, 120. Ponto 833, né? De aproveitamento aqui, ó. 833 em logaritmo. Menos 1,5 dB de perda só. Então se o meu trafo dá 1 para 10, 1,5 dB de perda. Presta atenção. Esse potenciômetro provocou menos 1,5 dB de perda em função da impedância do 20K que transformou, não sei o que, não sei o que. Só que esse trafo me deu 1 para 10. Então que conta que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para saber em decibéis, né? Porque decibéis a gente entende mais. 20 vezes log
do ganho. E aí esse ganho você pode usar o resistor direto, pode usar tensão, pode usar corrente. Isso vai dar sempre um resultado em dB. Por exemplo, ali é 1:10, né? Se eu puser 10, quantos dB vão dar? 20 dB. Por que 20? Porque o trafo é 1:10, ele aumentou 10 vezes a tensão. Então ele vai me dar 20 dB. Só que aí eu ponho um potenciômetro de 100K e eu vou ter uma perda de menos 1,5. Então no final da história eu vou ter um ganho nesse estágio aqui, ó, transformador mais a válvula, eu vou ter um ganho de 20 menos 1,5. Isso dá 18,5. Bom, estou precisando nos cálculos aqui, mas você sabe que vai aumentar. Perdeu 1,5 só, então você está tranquilo. Pode usar um resistor de 10K. E a impedância dentro do transformador? Cara, eu não sei. Eu não sei. Eu acredito que os caras, quando dimensionam um transformador dentro de um estúdio, por exemplo, o surgimento do transformador de áudio deve ter sido tudo em cima de teste. Enrola tantas voltas para cá, tantas voltas para lá, entra o cálculo, mas na hora o cálculo sai na hora para poder enrolar mais ou menos e estudar o timbre em função do material do núcleo e tudo. E eu tenho uma teoria também, o material do núcleo, antigamente você não tinha ferrite e meu tio me recomendou acima de R$400 ferrite. Pra você ter uma ideia do meu tio, vou falar isso, né? Quando ele tinha 22 anos, ele estava na Fiat e ele desenvolveu, isso é um assunto, cara, dentro de família, assim. Ele que desenvolveu injeção eletrônica dentro do carro a álcool. Foi ele que desenvolveu, com um amigo dele, dentro do caminhão frigorífico. Pra você ter uma ideia de o que é meu tio, você tá ligado? Minha família é toda de engenheiro. Meu avô era um pica-grossa lá em Belo Horizonte de engenharia de civil, minha tia engenheiro eletricista, meu tio engenheiro mecânico, esse cara aí, meu pai engenheiro mecânico. Então, eu estou cercado de engenheiros, olha o perigo de mexer com áudio com essa galera. Porque aí a gente entra no laboratório e dá umas 10 voltas ali. Ah, ficou bom pra caralho 10 voltas, olha o gravão que deu. Mas aí a gente tem pelo menos uma base para não poder ficar falando besteira. E quando meu tio soltou essa do ferrite, eu fiquei pensando o seguinte, voltando ao assunto lá que eu tava falando, rapidinho, só para encerrar aqui. Os caras antigamente, vamos dizer que eles estavam tentando achar um material melhor do que o ferro comum lá das aletas, sei lá o que. E aí começou o Nive, que fez a boa com os trafos dele, dentro do circuito dele, é isso que eu quero chegar. E depois a gente tem ferrite, que vai deixar você tranquilo, acabou o problema, usa ferrite e ponto final. Vamos supor que isso tudo que eu estou falando é a verdade absoluta, tecnicamente falando, dentro do laboratório. Então o trafo toroidal de ferrite seria a melhor opção para fazer um transformador. Eu ia falar isso em outro vídeo, sei lá que eu vou falar, mas é porque não é oficial ainda. Eu estou fazendo um trafo de ferrite pequenininho para um microfone de fita que a gente está fazendo. Então a gente deu 8 voltas desse lado aqui e 37 vezes 8 voltas desse lado aqui, exatamente, para a gente ter um ganho, uma impedância de 0,1 micro, passar lá para os 200, 300 ohms, porque a impedância de 0,1 micro não vai dar som. Não vai dar som porque, cara, por que não? Porque senão a corrente ficaria muito alta e não existe isso na fita. Então a gente põe o trafo, ele passa a impedância para mais alto, aumenta o som, e você vai ter um sinal saindo da fita. Bom, aí, cara, o que eu quero chegar é o seguinte, vem uns puristas, pá, não sei o que, inclusive eu também tenho uma parte purista, por isso que eu falei sobre a parte da engenharia da minha família, que hoje em dia a gente não precisa mais se preocupar com isso. Outro exemplo é a conversão de áudio, por exemplo. Quando começou era uma bosta, era 14 bits, sei lá quantos, 18 bits, alguma coisa assim, né? Não tinha 38K, não era 44. Aí depois foi melhorando, conversou e dizem que então hoje você não precisa mais se preocupar com qualidade de conversão de áudio. Já chegou num nível máximo assim, audível, que dá para você gravar em 44.100 e trabalhar em cima disso tranquilo. Bom, não vamos ficar julgando essas coisas não, porque a gente é só um consumidor, né, das placas de áudio, dos transformadores, dos equipamentos, a gente somos só consumidores. A partir do momento que você entra com um laboratório e começa a projetar o equipamento, aí você tem que ir para esse outro lado. Então a gente tem que considerar tudo, a parte da engenharia, do cálculo em primeiro lugar, fazer cálculo, bateu aqui, ó, deu 1,5 dB de perda no potencial, beleza, vamos embora fazer. Aí você vai ter um pouco de porcentagem de erro do potenciômetro, o seu trafo não enrolou legal, não sei o que, enfim. Depois você vai para a prática. E estudar a história
É fundamental, porque aí você vê, ah não, o cara falou que o material é só os trafos antigos que é bom, não sei o que, o cara fala assim. Porque antigamente não tinha nada, aí os caras conseguiram fazer isso e formou. É igual Beatles, só tinha 4 microfones de bateria no máximo, então gravaram com 4 microfones. Logo, 4 microfones da bateria é o som que a gente quer quando a gente quer pegar um som mais rock and roll, sei lá, um outro exemplo que eu estou falando. Ou seja, antigamente as coisas eram muito precárias, mas foram feitas em cima dessa precariedade. E assim que funcionou. Então se você quiser, por exemplo, fazer um trafo, mudar o material, usar um material não sei o que usava lá no EMI, que usava lá na mesa Nive, que usava não sei aonde, você pode usar desde que você saiba disso. Não é melhor do que um ferrite, por exemplo. Lembrando, estou falando aqui, estou dando um exemplo. Digamos que o ferrite é a perfeição de tudo. Não, o bom é aquele material ali que vai dar um grave, que vai dar não sei o que. Vocês entenderam onde eu quero chegar? O vídeo foi rápido mesmo, só essa errata, mas a gente entrou em outro assunto. E é isso aí.